10 primeiros versos dizem: 14 anos depois subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também a Tito. Subi em obediência a uma revelação e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, mas em particular aos que pareciam de maior influência, para de algum modo não correr ou ter corrido em vão. Contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E isto por causa dos falsos irmãos que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzir-nos à escravidão, aos quais nem ainda por uma hora nos submetemos, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. E quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, quais tenham sido outrora, não me interessa, Deus não aceita a aparência do homem, esses, digo, que me pareciam ser alguma coisa, nada me acrescentaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado, como a Pedro da circuncisão, pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim para com os gentios. E quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, me estenderam, a mim e a Barnabé, a destra de comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei por fazer. O que envenenava a vida de Paulo, uma das coisas que mais lhe trazia um desgosto, era, sem dúvida, que essa ardilosa atividade dos falsos mestres. Por onde quer que Paulo fosse, eles acompanhavam os passos do apóstolo. Tão logo Paulo implantava o evangelho numa cidade, numa localidade, os mestres judaizantes chegavam ali e começavam a perturbar a igreja, pervertendo aquilo que Paulo ali pregou. Mas como nós temos visto, não era apenas a mensagem de Paulo que esses homens atacavam. A fim de desacreditar a mensagem pregada por Paulo, eles também desafiavam a autoridade do apóstolo. E esse é um assunto muito atual, bastante importante, porque os detratores de Paulo, eles deixaram seus sucessores até hoje. E aquilo que foi feito com Paulo no passado permanece sendo feito nos dias de hoje. E como nós temos visto, uma ferramenta muito importante utilizada por aqueles homens para solapar a autoridade paulina era dando a entender que a mensagem, o evangelho que Paulo pregava, ele era completamente diferente do evangelho, ou pelo menos diferente do evangelho pregado pelos demais apóstolos. Então, a ideia era o seguinte: a quem os Gálatas vão seguir? A Paulo, que anuncia um novo evangelho, ou aos apóstolos de Jerusalém, que anunciam um evangelho que é diferente do de Paulo? Além disso, com essa tática, esses judaizantes, eles tentavam romper a unidade do círculo apostólico. Por quê? Pelo fato de que eles afirmavam que Paulo e os apóstolos estavam se contradizendo. Então, Paulo precisou se pronunciar. Paulo precisou responder a essas acusações. E nessa primeira parte do capítulo 2, ele mostra que o seu evangelho é precisamente o mesmo dos outros apóstolos.
a fim de provar que o seu evangelho é idêntico ao dos apóstolos, ele vai dizer aqui nesses versículos que quando ele vai visitar Jerusalém, quando ele esteve com os outros apóstolos, a sua mensagem, o seu evangelho foi aprovado, foi endossado pelos demais apóstolos. E é muito interessante também e importante perceber as circunstâncias nas quais o apóstolo Paulo fez essa visita aos apóstolos. Dá uma olhada aí no verso 1 e 2. Paulo diz assim: 14 anos depois, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também a Tito. Subi em obediência a uma revelação e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, mas em particular aos que pareciam de maior influência, para de algum modo não correr ou ter corrido em vão. Então, nessa visita, duas coisas são importantes de serem observadas: os companheiros de Paulo e a mensagem que Paulo prega. Os companheiros, Barnabé e Tito. Barnabé era judeu, Tito era grego. Tito era um gentio que não tinha sido circuncidado. Ou seja, ele era resultado, ele era um produto daquela missão gentia que estava sendo discutida ali. Missão essa que os judaizantes estavam questionando, colocando em dúvida. Então, os companheiros e o evangelho. A mensagem que Paulo pregava aos gentios, ele agora apresenta aos apóstolos. Ele vira-se para os apóstolos e diz: olha, o que eu ensino lá é isso, isso, isso e isso. Paulo não foi a Jerusalém para prestar contas aos apóstolos, para dar uma satisfação. Ele mesmo vai dizer aí no verso 2, subi a Jerusalém em obediência a uma revelação. Ele foi a Jerusalém porque Deus deu ordem, porque Deus mandou. Então ele não foi porque os apóstolos o chamaram para ele prestar contas daquilo que ele estava pregando mediante as coisas que eles estavam ouvindo dos judaizantes. Não foi por isso. Não foi uma espécie de conferência, de concílio, um sínodo. No entanto, apesar de não ser esse o motivo que levou Paulo a Jerusalém, a ocasião serviu para isso. Ele aproveitou o momento para fazer isso. Ele expõe aos apóstolos em Jerusalém o evangelho que ele anunciava aos gentios. E ele diz aí no final do verso 2 que ele fez isso para de algum modo não correr ou ter corrido em vão. Então, gente, Paulo não precisava fazer isso. Não precisava. Ele não tinha dúvida, ele não tinha qualquer tipo de receio acerca da mensagem que ele pregava aos gentios, se ela estava certa ou se ela estava errada. Ele tinha convicção de que estava certa. Ele não precisava da confirmação dos apóstolos para saber se ele realmente estava certo. Ele já pregava essa mensagem aos gentios há 14 anos. Mas ele vai lá de forma humilde e se submete ao parecer dos apóstolos, para que o ministério dele deixasse de ser questionado pelos judaizantes, para que tudo aquilo que ele fazia entre os gentios não se tornasse algo infrutífero. Ele diz aí, não para fortalecer as convicções pessoais dele, onde ele pensasse assim, é verdade, eu estou certo, está vendo como eu não estava errado?
Mas ele se submete para acabar com aquela acusação dos judaizantes de que a mensagem que ele pregava era uma mensagem diferente da que os apóstolos ensinavam. Então, na sua visita a Jerusalém, Paulo leva junto dele um companheiro judeu e um companheiro gentio. Certamente que essa foi uma situação muito tensa. Não sei se você consegue entender por que eu digo que foi uma situação tensa. Foi um momento recheado de perigos. Foi uma reunião ali de Paulo com aqueles apóstolos com grandes possibilidades e implicações para a história do cristianismo. Como que os apóstolos iriam reagir com Paulo trazendo um companheiro gentio, não circuncidado? Será que eles receberiam Tito como um irmão em Cristo? Ou será que eles teriam alguma dificuldade de se relacionar com ele por ele não ter sido circuncidado? O que diriam os apóstolos acerca dessa visita e dessa missão gentia de Paulo? Será que eles concordariam? Será que eles endossariam o evangelho de Paulo? Ou será que eles tentariam modificar o evangelho pregado por Paulo, dizendo assim: Paulo, olha, até aqui nós concordamos com você, mas você falha nesse ponto, naquele outro argumento. Então essa reunião de Paulo com os apóstolos ali em Jerusalém, ela era importantíssima. Essas perguntas tão importantes, certamente que pairavam na cabeça de Paulo, de Tito, de Barnabé, quando eles estão viajando para Jerusalém. Por quê? Porque por trás dessa questão estava a liberdade com a qual Cristo nos libertou. Se ela seria mantida ou se a igreja seria condenada à servidão. Teriam lá os judaizantes algum fundamento? Será que eles têm realmente razão para os rumores que eles espalhavam pelo mundo sobre um possível racha entre os apóstolos? Eu não sei se você consegue perceber a importância do que está acontecendo aqui. Se Paulo fosse questionado no conteúdo das mensagens dele, se Paulo, ao falar com os apóstolos ali, se ele não conseguisse expor algumas verdades de forma clara acerca do que ele pensava e pregava, se Paulo não estivesse num dia tão feliz de exposição dos seus argumentos, isso acontece com todo pregador. Tem dia que eu saio daqui, eu vou embora para casa com a cara fechada, zangado comigo mesmo. Aí Cris me pergunta: foi o quê? Você achou que foi mal, que pregou mal? Por causa de quê? Por diversas situações. Se vocês soubessem quantas coisas me atrapalham a pregar aqui, que eu não fico falando. Coisas internas e coisas externas. Dezenas de coisas me atrapalham a pregar. Isso acontece com todo pregador. E se tivesse acontecido com Paulo ali, se ele não conseguisse chegar para os apóstolos e pregar da maneira como ele estava acostumado,
se os apóstolos tivessem ficado com ciúme, com inveja, ou com qualquer outro tipo de sentimento contrário a Paulo, se alguma coisa desse errado. Então, o que está acontecendo nessa visita de Paulo a Jerusalém, nesse encontro dele com esses apóstolos, diz respeito ao futuro da igreja, ao futuro do cristianismo. Era ele que estava em jogo ali. Paulo, depois de 14 anos, chega para os apóstolos e diz: olha, o que eu tenho pregado ao longo de mais de uma década é isso, isso e aquilo outro. Aqui em Gálatas, Paulo vai contar aos seus leitores, e nós ficamos sabendo por causa disso, o que foi que aconteceu naquela reunião tão memorável. Paulo diz que o companheiro dele, companheiro gentio Tito, Paulo diz assim: olha, ele não foi obrigado pelos apóstolos a se circuncidar. Olha o que diz nos versos 3 e 4. Contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E isto por causa dos falsos irmãos, que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzir-nos à escravidão. Além disso, o evangelho pregado por Paulo aos gentios não foi contrariado e nem modificado. Versos 6 ao 10, ele diz assim: e quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, quais tenham sido outrora, não me interessa. Deus não aceita a aparência do homem. Esses, digo, que me pareciam ser de alguma coisa, nada me acrescentaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado, como a Pedro da circuncisão, pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim para com os gentios. E quando começaram a graça que me foi dada, e quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, me estenderam a mim e a Barnabé a destra da comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei por fazer. O que está sendo dito aqui? Paulo está indo para Jerusalém, junto com Tito e com Barnabé. Ele vai a Jerusalém por causa de uma revelação que lhe foi dada por Deus. Ele aproveita a ocasião para se encontrar com os apóstolos. E ele vai expor o evangelho que ele prega aos gentios para os apóstolos, porque ele estava sendo acusado de que o evangelho que ele pregava era diferente do evangelho pregado pelos apóstolos. Então ele apresenta o seu evangelho. Não há nenhuma dificuldade dos apóstolos com o evangelho apresentado. E também não há nenhuma dificuldade dos apóstolos com Tito, que era um gentio, alguém que não foi circuncidado. Então o que Paulo está dizendo é que Tito foi aceito, como também o evangelho que ele prega. Então, uma grande vitória foi ganha para a verdade do evangelho. O racha que supostamente existia entre os apóstolos era um mito, não tinha o menor fundamento. Essa é a ideia geral do que aconteceu nesses 10 primeiros versos aqui de Gálatas 1. Agora vamos dar uma olhada aqui mais detalhadamente em cada um desses versos aí. Do verso 3 ao verso 5, Paulo diz: nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E isso por causa dos falsos irmãos,
que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzir-nos à escravidão, aos quais nem ainda por uma hora nos submetemos para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Paulo foi muito ousado em levar Tito com ele até os apóstolos, até Jerusalém. O quartel-general da igreja era Jerusalém. E judeu, lembre-se disso, judeu, ele não se dava com gentio. Se um judeu encostasse num gentio, ele ficava cerimonialmente impuro. Lembra lá de Pedro tendo aquela visão e Deus dizendo para ele lá na casa de Cornélio? Pedro diz: eu, na casa de um gentio, não vou não. Judeu não se dava com gentio. E Paulo sabia muito bem disso. Ele está indo no quartel-general do cristianismo, que sai do meio do judaísmo, e ele leva quem com ele? Um gentio. Isso poderia ter sido interpretado pelos apóstolos como um gesto de provocação de Paulo. E na verdade foi, até certo ponto foi. Embora o objetivo de Paulo não fosse a provocação, não foi com a intenção de despertar atrito entre ele e os apóstolos, que ele levou Tito a Jerusalém. Mas Paulo leva até ali para estabelecer de uma vez por todas a verdade de que em Cristo Jesus, judeus e gentios são aceitos por Deus nos mesmos termos. Paulo leva Tito, um judeu, um gentio que não tinha se circuncidado, leva ele para o meio dos judeus, para deixar claro que judeus e gentios se achegam ao Senhor unicamente por meio da fé. Então todos devem ser aceitos pela igreja sem nenhuma discriminação. Quando os apóstolos eles recebem a Tito tranquilamente e dizem assim: Tito não precisa se circuncidar para ser considerado nosso irmão. Aquilo que Paulo vinha pregando há 14 anos foi confirmado. E olha que Paulo diz aí no verso 4, que quando ele chega com Tito, houve uma pressão muito grande, não dos apóstolos, mas de uns irmãos que Paulo diz que eram falsos lá da igreja, para que Tito fosse circuncidado. Ele diz, e isto por causa dos falsos irmãos, que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e nos reduzir à escravidão. Então Paulo diz o seguinte: mesmo lá em Jerusalém, existiam falsos irmãos que insistiram na circuncisão de Tito. Aliás, essa era a maior bandeira dos judaizantes que perturbavam lá os gálatas. Lucas vai registrar em Atos 15 que esse era o lema desses falsos mestres. Atos 15:1 diz assim: se não vos circuncidardes segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Então tinha gente, você consegue entender o cenário? Tinha gente dentro das igrejas dizendo assim: a pessoa que se converte ao cristianismo,
ela tem que se circuncidar, ela tem que passar pelos rituais judaicos para que ela seja salva por Deus. E vem Paulo dizendo assim: isso não é o Evangelho, isso não tem nada a ver. Isso não é o que Cristo nos ensinou. Então, o que está acontecendo aqui não é uma simples questão de circuncisão ou incircuncisão, de costume dos gentios ou de costume dos judeus. O que está acontecendo aqui é um assunto fundamental referente à verdade do Evangelho, ou seja, liberdade versus escravidão. E se Paulo não estivesse disposto a participar dessa batalha espiritual, a igreja do primeiro século, ela poderia ter se tornado apenas uma seita do judaísmo. A igreja, ela ia pregar uma mistura de graça com lei. Mas por causa da coragem de Paulo, o Evangelho, ele permanece livre de qualquer legalismo. Por causa da coragem de Paulo, o Evangelho foi levado aos gentios, assim como foi revelado para ele. Gente, Paulo era uma pessoa, só fez as coisas que fez porque Deus estava com ele. Nos próximos versos aí do capítulo 2, nós vamos ver que Paulo ele vai bater de frente com Pedro. Porque Pedro, ele oscilou. Depois nós vamos ver o que aconteceu ali. Quando Pedro vai oscilando, Paulo vai, bate firme e diz: Pedro, você está errado. E é sobre isso daqui. Mas lá naquela reunião entre Paulo e os apóstolos, Paulo é firme. E os comentaristas bíblicos, muitos deles dizem assim: Paulo foi para aquela reunião disposto, se preciso fosse, a rachar com os apóstolos. Se os apóstolos dissessem alguma coisa que manchasse ou que colocasse alguma lei judaica ao Evangelho, Paulo ia rachar com eles. Então, ali naquela reunião entre Paulo e os apóstolos, fica claro o seguinte: o cristão, ele não precisa cumprir a lei para ser salvo. Fica claro que a salvação vem gratuitamente pela fé em Cristo. Naquela reunião ali fica claro que o crente ele foi liberto da obrigação da lei, no sentido de que não é o cumprimento da lei que vai levá-lo a ser aceito diante de Deus. Naquela reunião ali fica claro que introduzir obras da lei e fazer a nossa aceitação depender da nossa obediência a regras e regulamentos é fazer o homem voltar à escravidão. É nesse contexto que a presença de Tito entre eles era um grande e importante teste. Um gentio incircunciso, mas um cristão convertido. Tendo crido em Jesus e sendo aceito pelo Pai, era suficiente. Nada mais era necessário para a sua salvação. Então, mesmo diante de ameaças e de possíveis inconvenientes, o que Paulo faz? Ele bate o pé e ele leva Tito com ele. Versos 9 e 10: E quando conheceram a graça que me foi dada,
Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, me estenderam a mim e a Barnabé a destra de comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncidão, que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei por fazer. Qual foi a resposta aí dos apóstolos diante da exposição que Paulo fez do Evangelho? Eles se opuseram à mensagem anunciada por Paulo, eles modificaram, eles criticaram, eles retocaram a mensagem. Paulo menciona aqui, dois resultados, um negativo e outro positivo. O negativo se encontra no final do verso 6. Paulo diz assim, nada me acrescentaram. Eles não acharam que o evangelho de Paulo fosse deficiente. Eles não tentaram acrescentar a circuncisão e nem tentaram embelezar o evangelho de outra forma. Eles não disseram nada do tipo assim: Paulo, a sua mensagem está correta, mas falta isso e aquilo. De forma alguma. E o resultado positivo, verso 9, foi que eles me estenderam à destra da comunhão, ou seja, eles viram em Paulo um igual a eles. A diferença, Paulo vai dizer, a única diferença entre Paulo e eles é que eles foram enviados a pregar em esferas diferentes. Paulo foi enviado aos gentios e eles foram enviados aos judeus. É sobre isso que Paulo está falando aí no verso 7, que pode gerar alguma confusão. Ele diz assim: viram que o evangelho da incircuncisão, uma referência aos gentios, me fora confiado, como a Pedro o da circuncisão, ou seja, para os judeus. Alguém que retira esse texto aqui do contexto, ou não presta muita atenção ao ler, pode achar que Paulo está falando de dois evangelhos diferentes, o da circuncisão e o da incircuncisão, que ele anuncia um e Pedro anuncia o outro, como se existisse um evangelho para os gentios e existisse um evangelho para os judeus. Mas não é isso. O que Paulo está dizendo é que Deus trabalha nessas duas frentes, com gentios e com judeus. Com os gentios, os da incircuncisão, Paulo foi escolhido para falar a eles. Com os judeus, o da circuncisão, Pedro e os demais apóstolos foram escolhidos para pregar a eles. E aí então o verso 9 confirma isso, olha só. E quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, me estenderam a mim e a Barnabé a destra da comunhão. Olha o que ele diz agora: a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão. Você pode pensar assim, uma visita de Paulo a Jerusalém no primeiro século. A questão de Tito ser ou não ser circuncidado. Uma consulta entre Paulo e os apóstolos. O que isso tem de relevante para a minha vida? Por que eu quero saber disso? Gente, o que tem de relevante para as nossas vidas aqui é uma enormidade. Tanto que a gente vai ficar um bom tempo nesses 10 primeiros versos de Gálatas 2. Mas para não me estender muito, eu coloquei apenas 2 aplicações hoje aqui para as nossas vidas. Primeira, a verdade que nós cremos e que tanto consola o nosso coração, ela está presente em todo o Novo Testamento. Deixa eu lhes falar uma coisa. Existem pessoas que, à semelhança daqueles judaizantes, o objetivo delas é perturbar a fé cristã.
Talvez você não creia nisso, porque você não vê muito. Mas o que existe de gente desejoso de perturbar a fé cristã é uma enormidade. No retiro de carnaval, Marcinho, que da igreja, ele me passou um livro, me deu um livro de presente, chamado Zelota. Ele terminou de ler, comprou um, me deu e disse assim: reverendo, leia e depois a gente conversa. Esse livro, best-seller nos Estados Unidos no ano de 2013. Comecei a ler, estou na metade do livro. Eu leio, fecho e começo a orar: Senhor, me ajuda. Ele começa a questionar muitas coisas do Novo Testamento, da nossa fé, do Jesus histórico. Ele fala que o Jesus histórico existiu, mas o Jesus, como é mostrado pelos evangelhos, é uma deturpação. Quem não tem um pouquinho de maturidade não deve ler esse livro. Precisa crescer um pouquinho para ler isso daí. Mas quem tem maturidade deve ler. Como nós dizemos e acreditamos, a verdade ela passa pelo teste. Mas eu digo isso por quê? Porque o que existem de pessoas querendo perturbar a fé cristã é uma enormidade. Tentam desacreditar a Bíblia, falando que a mensagem da Bíblia ela é contraditória. No livro ele vai dizer, nesse livro que eu estou lendo, que o único que realmente se pode dizer que escreveu os 4 evangelhos foi Lucas. Os outros 3, Mateus, Marcos e João, não há provas suficientes para dizer que foram eles. E aí ele vai listando os argumentos. Como que existe gente por aí afora dizendo que o que Tiago ensinou é algo completamente diferente do que Paulo ensinou? Pegue a epístola que Tiago escreveu, pegue o livro de Romanos. Se você não tiver uma base boa, você cai na conversa das pessoas de que o evangelho pregado é diferente, que a mensagem anunciada é diferente. Então, existem muitas pessoas por aí afora dizendo que o Novo Testamento, ele possui vários evangelhos. O evangelho paulino, o evangelho petrino, o evangelho joanino, como se a mensagem desses apóstolos fossem diferentes umas das outras. Às vezes, gente, nós ficamos enclausurados aqui, só no nosso gueto, fechado aqui, só ouvindo as nossas mensagens, e não estamos atentos ao que está sendo dito lá fora. E no coração de um cristianismo puro, de um cristianismo saudável, precisa estar a precisão do que seja o evangelho. Essa é uma questão fundamental no cristianismo e no Novo Testamento. Para que o cristianismo seja puro, seja saudável, é necessário ter clareza quanto ao que significa o evangelho.
Então não pensem vocês que as respostas que devemos e precisamos dar a essas pessoas são respostas fáceis, porque não são. E assim, mais do que dar respostas a elas, nós precisamos dar respostas a nós mesmos. Então, o que existe de gente por esse mundão aí afora tentando perverter a mensagem cristã é uma enormidade, assim como aqueles judaizantes. Entre numa livraria secular, o que você vai ver de livros e mais livros e mais livros escritos tentando derrubar o cristianismo é uma enormidade. Paulo diz assim: ainda que um anjo vindo do céu pregue outra mensagem, outro evangelho, além desse que eu vos tenho pregado, que seja maldito, anátema, amaldiçoado. Paulo escolhe essa palavra propositadamente. Qualquer outro ensino que queira usurpar o evangelho, se passar por evangelho, que falseie o evangelho, traz maldição. E sabe o que acontece? Muitas vezes, pessoas que não são cristãs, mas têm o seu nome no hall de membros, gente que não é convertida, mas faz parte da igreja, entra em contato com essas ideologias, são alimentados por essas ideologias e começam a influenciar a mente dos crentes, começam a perturbar a mente dos crentes. Então a clareza do que é o evangelho faz parte do coração da fé cristã. O evangelho tem no cerne da sua mensagem o quê? A pregação de Cristo como aquele que morreu na cruz por pecadores. O evangelho tem no cerne da sua mensagem a obra da cruz, o sentido da cruz, o poder da cruz, os ensinos da cruz, as consequências da cruz. Então o evangelho, ele é o coração da igreja, da mensagem da igreja, da fé da igreja. E se uma igreja comprometeu o evangelho, ela está enferma. Aquilo que Lutero disse, né? Ficou famoso e conhecido: se alguém despreza a justificação pela fé, a igreja que despreza a justificação pela fé, a sua estrutura ruiu, ela já caiu. Então, você pensa assim: o que uma visita de Paulo a Jerusalém no primeiro século tem a ver comigo? Tudo. O que a questão de Tito ser ou não ser circuncidado tem a ver comigo? Tudo. O que uma consulta entre Paulo e os apóstolos tem de relevante para a minha vida? Tudo. Paulo ali mostrou o seguinte: nós precisamos batalhar por aquilo que nós cremos. E se nós negociarmos, se nós em algum momento titubearmos, nós perdemos a essência do evangelho e as consequências virão. Como tem vindo. Eclesiologicamente, individualmente, nos mais diversos setores das nossas vidas, denominacionalmente. O que nós temos de igrejas liberais, pragmáticas, cheias de mundanismo dentro dela, é uma enormidade. Por quê? Porque abandonaram o evangelho. Então o que esse texto aqui tem a nos dizer? Tem a nos ensinar? Nós precisamos batalhar pelo evangelho o tempo todo. E como que nós batalhamos pelo evangelho? Fortalecendo a nossa fé. Como que nós fortalecemos a nossa fé? Orando, apresentando
aprendendo das Escrituras, lendo. Não pense que você vai batalhar pelo Evangelho se você não sabe dar respostas às perguntas que lhe são feitas. Eu estou lendo o livro, o Zelota, e eu rabisco o livro todo com meus comentários. Isso aqui, o camarada errou nisso daqui, cadê a fonte, onde que tá errado por causa daquilo. Aí numa outra página, interessante o que ele diz, não tenho resposta, preciso pesquisar. A gente tem que ler, tem que pesquisar, tem que correr atrás. Isso é batalhar pelo Evangelho, isso é defender a fé, que Judas diz lá no seu livro que devemos batalhar pela fé que de uma vez por todas foi entregue aos santos. Isso é dever de todos nós. E a segunda e última aplicação que esse texto aí nos traz, parecida com a primeira. O que eu estou falando? A gente não pode abrir mão, negociar o Evangelho. Em toda essa epístola nós encontramos Paulo determinado a resistir aos judaizantes. Como disse para vocês, os versos 11, 12, 13 e 14 de Gálatas 2, Paulo vai se levantar e se opor a Pedro. E é muito interessante o que acontece aqui, como que Paulo se opõe a Pedro. Gente, Pedro não era qualquer um, ele era um apóstolo e ele era o líder dos apóstolos. Quando podia negociar, Paulo era maleável, Paulo era brando. Existem momentos que nós encontramos essas características na personalidade de Paulo no Novo Testamento. Mas quando se tratava de questões centrais da fé cristã, Paulo não arredava o pé, ele ficava ali firme. Olha só o que Lutero uma vez disse: que esta seja então a conclusão de tudo, que nós podemos sofrer a perda de nossos bens, a nossa reputação, a nossa vida e tudo o que temos. Mas o Evangelho, a nossa fé e Jesus Cristo, jamais permitiremos que nos sejam arrebatados. E maldita seja aquela humildade que avilta e se submete nessas questões. E que todo cristão seja orgulhoso, não condescendendo quando se tratar de negar a Cristo. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte: essa semana eu ouvi uma mensagem, uma pregação, não aquelas que eu costumo ouvir solitariamente, mas eu ouvi em público. No outro dia, um pastor reformado, quer dizer, que gosta do calvinismo, me ligou e disse assim: Davi, você ouviu a mensagem ontem? Eu ouvi. Você viu que ele partiu de um pressuposto completamente perdido? Percebi. E que as conclusões que ele chegou diante do pressuposto não tem nada a ver com o que o texto está dizendo? Percebi. E o pior de tudo, Davi, você viu o povo? Vi, aplaudiu de pé. Gente, será que nós conseguimos diferenciar o evangelho dos falsos evangelhos? E aí esse pastor falou comigo que há 1 ano e pouco atrás ele se encontrou com Luiz Saião.
E Saião é um dos gênios que nós temos no Brasil. E ele perguntou a Saião assim: Saião, por que as igrejas são tão rasas? Por que os pastores não dão de comer à igreja? E Saião diz assim: meu amigo, os pastores não conhecem nem a Bíblia. Os pastores não sabem nada da Bíblia. Vai ensinar o quê? Irmãos, há pouco tempo saiu uma pesquisa: 48% dos pastores do Brasil nunca leram a Bíblia toda. Mas o povo aplaudiu de pé, achou lindo. Eu pergunto para você: você sabe diferenciar o evangelho dos falsos evangelhos? Você sabe discernir? Se um dia alguém servir para você um prato de arroz, feijão, salada e carne, e no outro dia alguém lhe serve um desses muitos tipos de hambúrguer aí, de fast food da vida, você sabe discernir que tipo de comida é saudável? Quando pastores famosos, com excelente oratória, transmitem doutrinas que não são bíblicas, você sabe discernir? Quando é ensinado o teísmo aberto, quando é e tem sido ensinado o universalismo por pregadores famosos do nosso país, você sabe discernir? Quando a missão integral da igreja transforma a igreja numa ONG, acabando com a comunidade do pão, da água e da palavra, você sabe discernir? Você sabe o que é missão integral da igreja? A internet, ela é uma ferramenta excelente para crescimento da fé, mas é preciso saber usar. É muito importante a gente ter bons filtros, saber o que deve e o que não deve passar. Muita gente transmite o erro misturado com a verdade e um ar de piedade, e as coisas vão entrando. Deixa eu dizer uma coisa para vocês: a unidade, ela deve estar alicerçada na verdade. Se a verdade for negada, não é possível existir unidade. Eu não tenho como ser um com aquele que defende algo que é contrário aos pontos principais da minha fé. Paulo, como disse, estava disposto a rachar com os apóstolos de Jerusalém, se ao chegar ali eles dissessem assim: Tito tem que se circuncidar. Se eles dissessem assim: coloca o rapaz para ser circuncidado, Paulo diria: ó, tchau, fui, não dá para mim, não compartilho com vocês disso, vou viver a minha vida e vocês vivam de vocês aí. Não é possível haver unidade onde não existe verdade. Mas eu te pergunto, você sabe discernir quando a verdade ela aparece misturada com o erro? Quando eu preguei sobre Gálatas naquela série de mensagens dos cada um dos livros da Bíblia, eu falei isso e encerro essa mensagem falando a mesma coisa.
Essa talvez seja, de todas as mensagens que eu já preguei, de todas as verdades que eu ensino aqui na igreja, essa talvez seja a mais importante mensagem que eu tenho a transmitir para essa igreja. Não negocie o Evangelho. Não negocie o Evangelho. Uma igreja, ela pode ter uma estrutura fantástica para atender as crianças. Uma igreja pode ter itens, os melhores itens que tragam conforto, como ar-condicionado, estacionamento, som excelente, ministério de mídia, uma música perfeita, um coral lindíssimo. Uma igreja pode ter, sabe o quê? Amigos de verdade. Essa semana eu visitei um pessoal que está frequentando aqui na igreja e eles disseram assim: ó, pastor, nós ainda não decidimos, porque a igreja lá onde nós frequentamos, somos membros, nós temos muitos amigos lá, muitos amigos. Eu falei, que bom, isso é muito bom. Aí eu perguntei assim, mas o evangelho é pregado lá? Então que bom, se tá ótimo. Decida, vê o que Deus vai colocar no seu coração e decida. Porque você pode participar de uma comunidade onde tem amizades de verdade, mas o evangelho não é pregado ali. Então uma igreja pode ter estrutura, amizade e muitas coisas, mas se não tiver o evangelho pregado, não é igreja. Tem que ter o evangelho, isso é essencial. Não significa, é claro, que nós não devemos buscar uma boa estrutura para as crianças, itens de conforto como ar-condicionado, boa música, estacionamento. Não significa que essas coisas não sejam importantes. Significa sim. Mas isso não é fundamental. Não é fundamental. Porque a igreja do Novo Testamento é uma igreja onde o que é fundamental é o evangelho. As outras coisas nós vamos ajustando com o passar do tempo. Não sei quantos de vocês estavam quando eu falei disso, ou quantos de vocês se lembram, e eu encerro lembrando desse episódio. Acho que foi no ano de 2013, ou 2013. No último domingo, ou no primeiro domingo de fevereiro, ou último de janeiro, eu estava chegando ali na porta do auditório do Centro Cultura, aqueles domingos que não, de janeiro, com quase ninguém na igreja, e tinha um carro parado assim na frente, ligado, e eu parei logo atrás dele, janeiro, em Campos, as ruas desertas. Eu falei, o que esse carro está fazendo aqui? Aí quando eu desci, eu vi que a pessoa olhou pelo retrovisor, ela saiu do carro, falou assim, é aqui que é a Igreja Batista Reformada? Eu falei, é. O senhor conhece o pastor Davi? Sou eu. Aí começamos a conversar, ele entrou, assistiu o culto, ele e a esposa. Depois do culto nós conversamos e ele contou que ele é de Brasília, um médico, e ele veio visitar os familiares da esposa aqui perto, em Itaperuna.
Aí eles foram para Búzios no fim de semana. No final de semana eles vieram, queriam conhecer a igreja, porque eles viram a igreja pelo site. E aí, depois do culto, eu estou saindo da minha igreja lá em Brasília. A igreja tem 1000 membros. Perfeita igreja. Tem tudo que você possa imaginar. Grupo de jovens, com pastor de jovens funcionando. Tem congresso, tem retiro. Tem estacionamento. Tudo funciona. Mas eu estou saindo. Por que, Afrânio? Porque eu entendi que eu preciso batalhar pela fé reformada. E eu vou começar um trabalho do zero, eu e mais 2 amigos. Mas por causa de quê? Porque o que eu tenho visto lá é pragmatismo, é liberalismo. E sua filha de 13 anos vai fazer como? Tinha uma filha de 13 anos, vai fazer o quê? Ele virou para mim e disse assim: ela vai pagar o preço. Meus irmãos, não tem como viver. Eu penso assim, numa igreja onde o evangelho não é pregado. E é isso que Paulo nos ensina aqui. Paulo se encontrou com aqueles apóstolos e ele levou Tito de propósito, porque se os apóstolos tivessem dito para Paulo assim: circuncida Tito para que ele possa ter comunhão com a gente, Paulo ia juntar as coisinhas dele e ir embora. Não abra mão do evangelho. Aquilo que é essencial ao evangelho, nós não podemos abrir mão. Agora, precisamos conhecer o que é o evangelho, para discerni-lo, para perceber onde ele é pregado ou não, para saber, inclusive, se este que vos fala está pregando o evangelho. Que Deus nos dê graça e que Deus nos dê entendimento do que é que isso significa. Amém. Vamos ficar de pé e vamos encerrar cantando ao Senhor.